Bom dia a todos, meu nome é Lucimara, eu trabalho no CertBR, na NIC-BR, mas hoje eu estou aqui falando em nome da comunidade do grupo LAC-AWG, que é o grupo latino-americano de anti-abuso, criado no contexto do LACNOG, em parceria com a MOG. E esse trabalho dos requisitos de segurança para a CPE é um trabalho que foi iniciado dentro dessa comunidade. Tá? Então, hoje eu estou tirando um pouquinho o crachá do CertBR. Tá? A conversa de requisitos e de CPE, na verdade, a comunidade começou a sentir o peso das coisas aconteceram já há algum tempo. Né? Eu não vou ser a primeira aqui, essa semana, a falar do caso da Deutsche Telekom, mas eu vou voltar nele, porque ele realmente foi muito grande e ele tem algumas características importantes, interessantes, que a gente gosta de revisitar. Né? Então, foi uma variante da Mirai que atacou os routers, os CPEs da Deutsche Telekom, com isso tirando do ar aí quase 1 milhão de usuários na Alemanha. Era uma vulnerabilidade, na verdade, duas vulnerabilidades. Né? Uma era uma porta de um serviço que não deveria estar exposto para a WAN e estava exposto, e a outra era que este serviço também tinha uma vulnerabilidade, permitindo a injeção de código, e com isso eles conseguiram injetar o malware no equipamento. Mas o que é interessante desse caso da Deutsche Telekom, além do grande volume, e de ter sido um dos primeiros, né, mais notados, é que a Deutsche Telekom se recuperou muito fácil, muito rápido, na verdade, não fácil, mas rápido. E por que ela se recuperou rápido? Primeiro, porque ela tinha gerência do parque dela. Então, ela conseguia falar com os equipamentos e despachar uma atualização para eles. Então, ela tinha a gerência do parque, ela tinha um parque que era capaz de fazer atualização e ela tinha contato com o fornecedor do hardware dela, do firmware. Então, ela conseguiu rapidamente uma atualização de firmware que ela disparou e ela só dizia para o usuário dela, desliga e liga de novo, que o CPE vai lá, baixa a atualização e o problema, a princípio, está resolvido. Tá? Mas isso não é o que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso mundo. Né? E por que os CPEs são tão alvos, tão alvos desses ataques? Por que eles são visados? Para a criação de botnets para disparar ataques de negação de serviço. Né? Os ataques de negação de serviço eles viraram um business para os atacantes, né? Eles ganham dinheiro em cima disso, vendendo isso como serviço. Hoje também está muito forte a mineração de criptomoeda. Então, eles transformam o CPE num proxy e desviam as conexões dos usuários para que eles passem por páginas que têm mineradores e, com isso, eles vão ganhando dinheiro. Propagação de malware, né, instalação de malware no equipamento e na máquina do usuário. Envio de spam, também eles transformam o CPE do usuário num proxy para disparar spam para o negócio deles. Phishing e furto de credenciais. Né? Então, a gente tem visto bastante também aí o uso desses equipamentos para desviar o usuário e roubar credenciais para depois cometer fraude. E onde é que fica o provedor nessa história? Qual é o impacto para ele? O impacto para ele é grande. Né? Você tem o comprometimento da rede. Então, como eu comentei na minha primeira aparição aqui na semana, nas reuniões, tinham pessoas que comentavam que em 15 minutos que ela colocava o CPE dela no ar, o CPE não era mais dela, ela não gerencia mais a rede dela, ela não tem mais controle sobre o equipamento. 2017, inclusive 2018, apareceram modalidades de malware que ele simplesmente brica, né, o termo brick de tijolo, ele transforma o CPE num tijolo, e elimina completamente, ele zera a flash e, com isso, ele torna inútil o equipamento. Então, quando ele não faz isso e ele está usando o CPE para outras atividades, ele vai promover degradação no serviço, vai produzir indisponibilidade do provedor, que aí, por sua vez, vai ter que dar suporte técnico para o usuário, vai ter que ter retrabalho de configuração, e isso tudo é dinheiro do provedor que está saindo do bolso dele,
e quem está ganhando é o atacante. Então, alguma coisa tem que ser feita para a gente conseguir melhorar isso. Quais são os problemas aí? Qual é a insegurança envolvida nos CPEs, nesses dispositivos? Na verdade, eu falo CPEs, mas a pessoa costuma falar CPE só porque em inglês o equipment já também é plural, né? Então, preciso me lembrar de tirar o S no final. Mas, enfim, grandes problemas que a gente vê no CPE. Credencial comum para todos os dispositivos. Então, uma vez que você descobre a credencial, você tem acesso a todos os centenas de milhares que daquele modelo, daquele fabricante, vai ser sempre a mesma coisa. Username e passwords muito simples, muito fáceis de se adivinhar, né? O famoso admin password, root password, e por aí vai. A Mirai, ela tinha uma lista na primeira versão dela, ela tinha uma lista de 61 combinações de username e passwords, que eram padrão de equipamentos, então ela conseguia acessar facilmente esses equipamentos, porque ela sabia qual era a credencial. Credencial hard-coded, o que quer dizer com isso? Ela vem escrita dentro do código e ela não pode ser mudada. Então, se o usuário quer mudar aquela senha, ele não consegue. Protocolos e algoritmos inseguros, obsoletos. Então, a gente está falando aí, né, a gente tem lá no CertBR um painelzinho, um moralzinho com algumas fotos, algumas imagens, e já tinha lá uma que era do Rest in Peace Telnet. Quem disse que o Telnet estava morto, né? O Telnet está aí rodando de monte e fazendo muito estrago. Então, protocolos antigos que não têm segurança, e por aí vai também até o uso de algoritmos de criptografia já passados, que não têm poder de proteger efetivamente a informação. Acessos não documentados, todos, a grande maioria tem backdoors, tem contas não documentadas que os atacantes sabem, a gente não, né, o usuário. E aí eles fazem a festa usando essas contas não documentadas. Falta de mecanismo de atualização. Então, tem modelos que, sim, tem já o mecanismo de atualizar, mas grande maioria, o mercado de mais low level, de entry level, ele não tem esses mecanismos, ou tem muito falhos, né, e inseguros. Serviços desnecessários habilitados por default, e com isso você tem lá várias portas abertas, principalmente servindo serviços que permitem ataques de amplificação, de negação de serviço. E não poderem ser desativados, porque muitos não têm sequer a configuração para o usuário, não tem a interface para o usuário fazer a remoção desse serviço, né, fazer a desabilitação dele. E também o gerenciamento remoto inseguro, que aí vai desde o Telnet até quando tem a implementação de um protocolo um pouco mais elaborado, como o CWMP, mas não usa a versão dele com criptografia, com autenticação adequada. Então, nesse contexto, esse estudo que eu falei, basicamente, é o sumário executivo da BICOP. Eu não vou falar muito aqui a história, porque eu já contei um pouco dessa história na terça-feira, né? Mas eu vou revisitar esse slide no final. E aí, então, eu vou entrar um pouquinho, mostrar um pouco de onde está o documento do Draft 4, que a gente colocou no ar essa semana. Quem tá online, quem não está aqui presencial, não vai conseguir ver o que eu vou estar mostrando tão facilmente, eu coloquei aqui um link que dá para ver na sua tela local aí o PDF do documento com alguns comentários que eu inseri e que eu vou mostrar aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Não está chaveando. Ok. Aí, agora sim. Então, dá para enxergar? Beleza. Então, essa aqui é a versão 4, o draft 4 do documento. Tem aqui um preâmbulo inicial, né, onde a gente fala o contexto do nascimento, falando que a partir da versão 2 a gente passou a fazer só em inglês, e só no final a gente vai traduzir isso para espanhol e português. Um timeline aqui das versões. E a Table of Contents, que eu já tinha mostrado para vocês. Então, a gente estruturou o documento. Tem o sumário executivo, que explica tudo aquilo que eu expliquei.
que eu já comentei inicialmente, terminologia, e a gente dividiu os requisitos em, basicamente, 7 grandes grupos, que são os requisitos gerais, os requisitos de segurança de software, de gerenciamento e update, requisitos funcionais, de configuração inicial e de vendor, onde o vendor aqui é o fabricante, o fornecedor do equipamento. Tá? Então, vamos dar uma passadinha aqui pelo documento, com aquele sumário executivo, eu já fiz o briefing para vocês. Terminologia, onde vem explicando basicamente o que a gente quer dizer com alguns termos. Dois destaques aqui, o Appropriate Encryption Protocols, que a gente entende que protocolos de criptografia que devem estar implementados, eles devem ser protocolos abertos, definidos pelo IETF, né, e não qualquer protocolo que você cria dentro de casa e ninguém sabe como é que é efetivamente a segurança dele. E a gente usou os keywords conforme a RFC 2119, então, quando o requisito é mandatório, quando ele é opcional, quando ele é recomendado, a gente usou mais ou menos a terminologia, não, a gente usou a terminologia que o IETF colocou na RFC. Tá? Bom, então vamos lá. General Requirements são basicamente informações técnicas que o fornecedor deve prover para a gente. Então, qual que é o modelo, qual que é a versão do chipset, qual é o fabricante do chipset que está vindo dentro do equipamento, a versão do firmware, documentação que descreve, né, a última versão, aí, a data de release, quais são as funcionalidades do firmware. Quando tem, por exemplo, software livre ou open source software, quais são os pacotes que vêm instalados no equipamento, qual é a versão disso, e contato de informação para fazer vulnerability disclosure. O que é vulnerability disclosure? É quando eu preciso reportar uma vulnerabilidade que eu encontrei. Tá? Então, isso tudo aqui é um conjunto geral só de que informações eu quero que o meu fornecedor me provê quando eu compro o equipamento dele. Né? Requisitos gerais aí de segurança de software. Então, aí a gente quis endereçar alguns cuidados que ele deve ter no desenvolvimento. No desenvolvimento. E aí, alguns pequenos destaques. A questão de dado de autenticação, ou seja, tudo que é password, PIN, private key, isso não deve ficar hard-coded no equipamento, ele deve ter sempre guardado e criptografado de forma que ele possa ser alterado se necessário. A questão de armazenamento, então, que recomenda-se que dado geral seja criptografado, mas sim, dados sensíveis, sensitive data, como passwords e chaves, eles devem sempre estar protegidos pelos algoritmos de criptografia apropriados, ou seja, aqueles que a gente definiu lá que eram padrões internacionais abertos. Que a transmissão de dados também para gerenciamento e para administração devem contemplar aí, criptografia, né, como, por exemplo, o uso de TLS. E uma das coisas que a gente coloca aqui também é a questão dos backdoors. Né? É uma prática de desenvolvimento, às vezes, se colocar esses mecanismos de acesso alternativo, digamos assim. E também é natural o uso de ferramentas de software para desenvolvimento, para fazer debug, para fazer uma série de coisas. Mas o que se quer? Quer que a hora que o vendor for gerar essa versão que vai para a produção em massa, que vai para a indústria, efetivamente, que isso tudo seja removido, que é para você eliminar esses penduricalhos todos que podem gerar problemas no futuro e que deixam portas abertas aí pelo meio do caminho. Tá? Requisitos de gerenciamento e de update. Então, relembrando o caso da Deutsche Telekom, ela tinha gerenciamento e ela tinha controle de update dos equipamentos dela, mas como não são todos os fornecedores que trazem isso, passa a ser um requisito pedir isso. Né? E aí a gente então colocou que tem que ter um mecanismo para gerenciamento remoto,
tem que ter um mecanismo para update remoto. E aí, aqui eu vou fazer essas marcaçõezinhas em amarelo mais forte ali no texto, são algumas coisas que a gente tem que chamar um pouco mais a atenção. Então, em alguns momentos vão ter escolhas que o fornecedor, que o provedor que está fazendo a compra vai ter que fazer. Por quê? Porque a Bicop ela foi pensada para ela ser independente da tecnologia que está sendo comprada. Então, ela deve funcionar para qualquer provedor. Trabalhe ele com broadband DSL, com fibra ou com cable. Ele deve tomar isso ele pode usar essa Bicop como referência. Então, a Bicop ela não pode ser presa a certas tecnologias. Então, mas algumas dessas tecnologias ela já têm alguns protocolos que são recomendados. Então, sei lá, quando você pensa aí em cable, você fala em DOCSIS, a DOCSIS já tem toda uma plataforma dela. Quando você fala em broadband, existe como referência o TR-069, o WMP, mas a gente não quis forçar nenhuma tecnologia aqui. Por quê? Porque vai depender do qual você está usando. Então, na tabela que tem no final, depois eu vou mostrar, vai depender de cada provedor que está fazendo a compra, dizer, olha, eu quero que venha por default na minha aplicação, sei lá, o WMP, ou, sei lá, venha só até o Telnet, não, pelo amor de Deus, o SSH, para que eu possa acessar e vou executar a minha atualização por scripts. Né? Porque, eventualmente, tem provedores que são pequenos, até o próprio John Brown comentou isso com a gente. O provedor é pequeno, como é que ele faz a gerenciamento? Ele usa script, SSH, e ele entra no equipamento e faz manutenção via script. Ele não tem um conjunto de gerência grande que infla a rede dele. Mas isso pode ser necessário dependendo do tamanho do seu provedor. Né? Aqui também foi um outro ponto bastante interessante, de bastante discussão na comunidade, que deve suportar gerenciamento remoto e update remoto usando autenticação segura, conexão com criptografia encriptada, acesso restrito, permitir você fazer acesso restrito. Então, quem vai acessar o meu equipamento nas portas de gerência? Vai ser só um conjunto X de endereços IPs, por exemplo, vai ter uma CL que vai limitar isso. E deve ser possível também que eu escolha qual é a porta que eu vou colocar o meu serviço. Então, só que inicialmente a gente queria, não, deve ser, mas aí fica complicado porque a gente está forçando o operador a fazer daquela forma. Então, a gente não quis forçar o operador, embora a gente espera que ele faça isso, né, que ele siga o caminho mais seguro. Mas aqui a gente está colocando que o must aqui, no caso, é para o equipamento suportar todas essas modalidades aqui de gerenciamento, de segurança, de autenticação, na transmissão dos dados, na restrição de acesso para determinadas fontes, e permitir que se troque a porta, porque não use portas padrões. Né? Então, por exemplo, SSH ou o próprio CWMP. Que ele, ao fazer o processo de download, aí, de atualização automática, né, que ele valide as fontes de onde ele está baixando, para ter certeza que você está baixando no lugar certo, né, senão a gente vai sofrer um problema de estar baixando versão errada e instalando. Que ele deve verificar a integridade do arquivo e ter certeza que a versão que ele está instalando é a versão correta para o equipamento. Passando aqui... que ele deve também suportar a habilidade de tanto o equipamento fazer uma query periódica se ele tem updates para ser aplicados, como o próprio ISP disparar. Não, agora ele tem que fazer uma atualização, ele poder fazer isso da maneira necessária. Né? Requisitos funcionais, então são as funcionalidades que devem ser suportadas pelo equipamento. E aqui também eu já vou destacar um puxão, nem foi puxão de orelha, mas foi uma outra discussão que veio para a comunidade, que, embora essa Bicop, o core dela não seja IPv6, mas a gente não pode negar que qualquer CPE hoje que não vier com IPv6, ela está botando em risco o próprio negócio do operador. Né? Então, embora aqui a gente não vá tratar de requisitos básicos de IPv6,
a gente entende que o suporte IPv6 ele é necessário. A gente está assumindo que isso faz parte já dos requisitos da compra geral do equipamento e que ele vai ser de acordo com a RFC 7084, que é a RFC específica de IPv6 para equipamentos de CPE. Tá? Então, a gente partiu do pressuposto que esse CPE tem IPv6 e ele está conforme a RFC 7084. Tá? E aí, o que a gente coloca aqui como alguns requisitos? Que, quando ele for deixar disponível os serviços para o WAN, que esses serviços sejam apenas serviços de gerenciamento remoto, né, que usando aqui criptografia e autenticação. Né, que todos os demais serviços que não sejam necessários para o gerenciamento, no funcionamento normal do equipamento, que eles sejam desabilitados por default, ou seja, venha de fábrica desabilitado. Ou então algum deles sejam removidos. Então, por exemplo, aquele que não for necessário, Telnet, FTP, SOX, Chargem, tudo isso que não for efetivamente usado em algum momento, puder ser eliminado, que ele seja eliminado. Aqui um ponto bastante complexo também, que demandou, queimamos bastante pestana aqui, que é a questão de a interface do usuário dentro da rede dele, para que ele possa acessar o equipamento e fazer as modificações que ele quer. Então, hoje a gente briga muito, essa interface ela não vem com criptografia, ela está só uma autenticação básica, sem o HTTPS. E a gente gostaria que isso fosse HTTPS, só que o problema é que, para o browser autenticar o servidor que está ali, ele precisa ter um certificado digital. Fazer isso com um certificado autoassinado, você obriga o usuário a aceitar aquilo. Né? E isso, do ponto de vista de conscientização, é ruim. Mas, por outro lado, ele vai dar uma mensagem, olha, esse certificado não é confiável. Então, já dá um alerta ruim para o usuário. Mas, por outro lado, a tendência agora é que os browsers não estão mais aceitando conexões que não sejam HTTPS. As versões novas, né, de Firefox, de Chrome e tudo mais, eles vão começar também a negar a conexão HTTPS, que não for HTTPS, perdão. Então, a gente está colocando aqui como um SHUD, que ele recomenda-se que use o HTTPS mesmo para o usuário que está dentro da LAN dele, porque senão ele vai começar a ter problemas de conectar no equipamento. Né? Que username e password devem ser todos possíveis de se mudar, né? Não deva ter nada hard-coded. E aqui também outro ponto que foi bastante discutido é a questão de password inicial de administração do equipamento, ele tem que ser único por device. Então, hoje, o que a gente vê? Vem um password default de fábrica. Tá, em alguns casos, ele até pede para mudar, não são todos os equipamentos que fazem isso. Mas, uma vez que se dá um reset de fábrica, ele volta para aquele default padrão, que todo mundo sabe qual é. Então, a tendência hoje do mercado, e a gente acabou optando por isso também, é que cada equipamento deve ter a sua password única, e que isso deva vir estampado no equipamento de alguma forma, um label, uma etiqueta, ou usado uma informação do próprio equipamento para isso, óbvio, desde que não seja alguma informação que possa ser obtida via captura de pacotes, por exemplo, o MAC address, né? Possa se usar eventualmente serial number do equipamento, alguma coisa assim, ou que ele venha totalmente randômico, mas isso venha escrito no equipamento de alguma forma. Né? Inicialmente, a versão inicial ali era, na verdade, de que vem com uma senha e obriga o usuário a trocar no primeiro momento, mas aí alguém me puxou, ele falou, Lucimara, você não tem noção do que a gente recebe de ligação de usuário que não lembra qual é a senha que ele colocou. E é uma tendência hoje, eu diria, mundial de se pedir isso. Nesses últimos 2 meses aqui, outubro e novembro, saíram 2 especificações de governos, uma da Califórnia e a outra da Alemanha, exigindo esse mesmo requisito para SOHO, né, Small Office e Home Office. Então, dos dispositivos que vão para a casa do usuário, todos têm que ter senha única por device. Então, a gente não está no caminho errado aqui.
eu acho. Outra coisa que deu um pouquinho de trabalho para a gente estabelecer aqui é que, e como é que é o password? A gente não queria colocar aqui, tem que ter 8 caracteres, tem que ter maiúsculo, minúsculo, tem que ter isso. Então, a gente só quer, pelo menos, que ele não seja nulo, que ele não seja o mesmo do username e que se adote aí boas práticas de mercado para dizer como é que é o formato da senha, né, que deve ser seguido. Aqui também uma preocupação tanto com segurança como com privacidade, que o device não deve ter nenhum mecanismo de comunicação não documentada para enviar dados, seja para o vendor ou seja para um third party. Então, se tiver qualquer mecanismo de envio de dado, seja log, seja o que for, que vai sair do equipamento e for mandado para o vendor, ele deve ser desabilitado por padrão, e quando for habilitado, ele tem que estar claro, né, que esse mecanismo existe. Outra coisa interessante, a gente colocou que o usuário ele deve sempre ter capacidade de, via interface gráfica e com autenticação, de mudar especificações de usuário, né, parâmetros específicos que sejam de interesse dele. Então, aí, por exemplo, o nome da rede Wi-Fi, regras de firewall ou forward ruling, um dos problemas que o pessoal estava comentando também recentemente, especialmente em IPv6, o problema com jogos e com algumas aplicações que o usuário não consegue configurar a porta, né, em que aquela comunicação acontece, e mesmo tendo IPv6, que a princípio deveria ser uma comunicação fim a fim, essa comunicação fim a fim não acontece, porque alguns equipamentos estão vindo com o firewall padrão habilitado, fechando, dropando tudo. Então, pelo menos tem que ter um lugar onde o usuário possa dizer, eu quero que libere essa passagem para mim. Então, vamos lá, para algumas coisas, meu tempo está começando a correr, está a esgotar. Aqui foi um outro ponto bastante interessante nas discussões, que era a questão do anti-spoofing. CPE deve suportar filtro anti-spoofing, tanto para IPv4 quanto para IPv6, e deve ser possível desabilitar essa feature se necessário. Então, grande discussão. Tem RFC que diz, a 6092 que a gente citou aqui, né, que é a RFC de segurança IPv6 em CPE, ela diz que é um must, que deve ter o filtro de anti-spoofing. A 7084, que é a geral de IPv6, ela faz um downgrade desse requisito, ela deixa um should. Ela deixa para o operador a responsabilidade de fazer esse filtro anti-spoofing. Aí a gente discutindo, mas o operador, muitos operadores não têm, muitos não, alguns, os pequenos principalmente, alguns pequenos não têm o concentrador onde ele pode aplicar a regra anti-spoofing. Quanto mais para dentro da infraestrutura, do core da rede dele, mais difícil fica aplicar os filtros, porque você começa a ter assimetria de conexão, então a conexão sai por uma interface, volta por outra, e aí aplicar o anti-spoofing fica complicado. Que mais? E também a interface, o equipamento do usuário, o CPE, uma vez que você aplica nele a regra, o anti-spoofing, você evita que qualquer parte da tua rede seja vítima de um ataque de negação de serviço, ou não era dos efeitos aí do spoofing, e é mais fácil de você aplicar justamente porque ele só tem uma interface de conexão. Você não vai ter a dificuldade de, se está entrando por aqui ou saindo por lá, eu vou ter que aplicar um filtro assim ou assado. É simplesmente o equipamento, é aquela interface, você sabe por onde está passando a conexão e fica mais fácil de aplicar o filtro. Então, eu já vou adiantar que nos requisitos de inicialização, esse é um requisito que acabou sendo... ninguém se opôs que viesse habilitado por default, desde que tivesse a possibilidade de desabilitar, se fosse necessário. Aqui um outro tópico que a gente também teve bastante contribuição, que é o CPE não deve nunca atuar como um open resolver, né? Então, tem vários vendors que colocam DNS no próprio equipamento e não deveriam colocar essa porta, né, o 53 disponível para o WAN, mas ele aparece.
Então, o que a gente diz aqui? Que, requisições que chegarem no CPE destinados ao IP do CPE, com requisições de DNS, elas não devem ser processadas, ou seja, ele não vai atuar como um Open Resolver para todo o restante da rede. Mas, por outro lado, a gente não quer também que o CPE bloqueie o usuário, se ele quiser ter um DNS dentro da rede dele. Então, se o usuário quiser que chegue num servidor dele, dentro da casa dele, requisições DNS, ele pode definir uma regra explícita de port forwarding aí, ou de regra de firewall, onde ele vai deixar esse tráfego do DNS entrar para o servidor dele dentro da rede dele e poder processar. Deixa eu só. Aqui também teve uma contribuição interessante, que é não deixar, que o CPE não deve eliminar markings de validação de DNSSEC, desculpa, caso quem está dentro da rede peça isso, né? Um tópico aqui também que foi interessante aqui, recentemente, em julho, a Wi-Fi Alliance lançou a versão nova do WPA, né, do WPA 3, em virtude de problemas de segurança que apareceram no começo do ano. Então, a gente está tentando colocar aqui que o CPE deve suportar a versão mais recente desse Wi-Fi Protected Access, das features dele. Embora a gente sabe que isso é bastante recente, vai levar um tempo ainda até o mercado começar a trazer a implementação disso, mas como a Backup também vai levar um tempinho ainda para a versão final chegar no mercado, a gente espera que até lá as coisas estejam um pouco mais, né, encaminhadas. E aí, os requisitos de inicialização, de configuração que venha de fábrica, né, são as configurações default. Então, a gente pede que o CPE venha configurado de maneira restritiva, ao invés de permissiva, ou seja, tudo que não for necessário vem fechado, né, especialmente aqueles grandes geradores de ataque de negação de serviço refletido, né, SNMP, o PNP, SSDP e por aí vai. Que as configurações de DNS server, né, do resolver venham todas limpas, sem nenhuma pré-configuração. Deixar isso, o servidor, o provedor é quem vai definir isso via um DHCP ou alguma coisa assim. Aqui, na verdade, já é só a questão de que a gente já discutiu a interface administrativa, a senha dela tem que ser única, né, a password inicial dela, e tem que estar disponível visivelmente no device. A mesma coisa para os SSIDs e para as senhas de Wi-Fi, da rede Wi-Fi. A password inicial tem que ser única. No caso de serviço SSH, a chave não deve ser gerada de fábrica, ela deve ser gerada no momento que se inicializa o device. Então, isso aqui é para evitar, principalmente, que alguém gere uma chave e copie igual para todos os devices. Aquilo que eu já comentei, né, que o anti-spoofing, o filtro anti-spoofing, ele deve estar habilitado por padrão. Então, o operador que não quiser isso tem que desabilitar, né. E aí foi engraçado até o tutorial que o John Brown deu na segunda, a gente falando, a gente começou a implementar, ninguém reclamou, então ele foi deixando, não teve reclamação nenhuma, então beleza, está tudo filtrado, está tudo limpinho, né? E aí vamos contribuir. E aí agora falando um pouco da questão dos requisitos do vendor, né, do fabricante ou de quem é o representante, porque um dos grandes problemas que se tem também em CPE é o tal do rebrand, né? O cara compra uma caixinha lá da China, chega aqui, ele bota a etiqueta dele e revende, né? Então, fica complicado. Aí a gente está colocando, então, que o vendor tem que ter uma política clara de suporte e deve incluir aí nessa política de suporte qual é o período, desde que ele terminou, ele parou, não vai mais fabricar esse modelo, vai fabricar o outro. Até quando ele vai dar suporte a esse equipamento? Para questões de segurança, para questão de patches, né?
Então, a indústria de software já tem isso bastante estabelecido, mas a indústria de hardware ainda não está acostumada com isso, né? Então, é preciso cobrar isso da indústria de hardware. Qual é o período, até quando você vai me dar updates de segurança dos produtos que você já parou de fabricar, né? Que é o end of sale aqui. Aqui também teve uma discussão, porque alguns acham que isso daqui é o suficiente. Então, se você não concorda com a política do cara, de que eu só vou dar 3 anos de update, então eu não vou comprar desse cara. Mas ficou com uma recomendação aqui, um SHUD, que é o esperado do mercado, pelo menos daqui que foi da comunidade local, é que seja pelo menos 5 anos aí que você proveja, que tenha updates de segurança, né? Que é um tempo que, muito provavelmente, os provedores não vão trocar os seus equipamentos, né? Então, eles precisam ter updates para esses equipamentos durante esse período ainda. O que mais que o vendor deve ter? Deve ter um capability, o Coordinated Vulnerability Disclosure Capability. Que raio é isso? Que nome difícil, né? É ele ter a capacidade de receber as denúncias de vulnerabilidade, internalizar isso para todos os grupos que precisam agir, produzir as correções e divulgar essas correções da maneira adequada, com os seus processos de mitigação, ou condições de contorno. Se não tem se não tem uma atualização que possa ser feita de imediato, qual é o contorno que se pode ter para isso, a remediação que se pode ter naquele momento. Então, e ele deve também prover um ponto de contato para que se possa fazer o reporte de vulnerabilidades, seja o cliente que comprou dele, seja uma third party, um pesquisador de segurança, por exemplo, ou sejam os próprios usuários finais, tá? E esse canal de comunicação, de suporte, ele não deve exigir um pré-registro, né, para que você possa fazer aí o reporte de uma vulnerabilidade, ou você fazer o download de uma atualização necessária para o seu equipamento. Então, ele deve ter um canal de suporte publicamente disponível, que não requeira aqui o registro. Aqui um ponto, a gente colocou pelo menos um website em inglês, há quem queira em português, mas aí eu fiquei pensando, gente, a maioria desses fornecedores estão na China. Se eu falar que eu preciso só de um website que tem um negócio, qual é a probabilidade de ele colocar um site em chinês e ninguém entender nada? Né? Então, pelo menos um website em inglês, onde a gente possa pegar a informação, né? E nesse site ele deve colocar lá informações sobre as vulnerabilidades que já estão descobertas, quais são as medidas de mitigação, quais são os fixes que estão disponíveis para aquele produto. Ele deve prover ali também os fixes para que eles possam fazer o download, né, do firmware ou de um fixe específico. E também prover ali os manuais e materiais que, eventualmente, digam respeito às configurações e updates de segurança, como devem ser feitos no equipamento. Tá? Então, isso tem mais coisa que eu não entrei em detalhe aqui, então fiquem à vontade para entrar no documento, para ler cada um dos itens. Deixa eu mostrar a tabela, né, que eu mencionei e não mostrei. Aqui também tem um conjunto de referências, né, que a gente pesquisou bastante para tentar montar o conjunto de elementos que estão aqui. E aqui, vamos lá. Aqui é a tabela que eu falei para vocês. Essa tabela tem a intenção de... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ela tem a intenção de ajudar a planificar quais são os requisitos que devem ser pedidos, né? Ficar visualmente mais fácil de... esse requisito é mandatório, é opcional, e qual que é a configuração default que deve vir para ele. Tá? Então, tem cada um dos requisitos aqui, requisito geral, requisito de software, requisito de funcional, gerenciamento, e aí vem para aquele requisito, sei lá, o SSR01, ele é mandatório, não tem nenhuma configuração default, está lá em branco, né? Ou se tivesse, ele vai ter aqui qual que é o esperado que se venha por default. Aqui, aqueles elementos que eu falei para vocês, depende do provedor dizer o que é que ele quer, em virtude da tecnologia que ele usa, né? E é isso, a tabela tem a intenção de facilitar aí, fazer um
um compacto de tudo que está dito lá em cima, né? E aqui tem, quando eu digo que depende do provedor especificar aqui o que ele quer, tenho aqui a explicação de o que é que ele pode fazer naquele campo. Tá? Então, esse é o draft da BICOP. Vocês estão convidados a entrarem... Ops, vou dar mais, lá onde está o documento oficial, tem aí o link. Gostaria que vocês nos enviassem feedbacks, especialmente se está fácil de entender, se não está, se tem alguma dificuldade para entender o que está ali, né? E quem quiser participar mais ativamente, também tem a lista da BICOP, só se inscrever lá, a lista é aberta para participar, e quem quiser entrar em contato para conversar um pouco mais comigo, que não for aqui no dia de hoje, está disponível aqui os meus e-mails para contato. E eu vou aí abrir para perguntas, ficam à vontade, por favor. Eita, meu Deus! Já vi um monte de gente se levantando. Obrigado, Lucimara. Temos perguntas online, vamos começar lá, que a gente aproveita o timing e passamos para cá. Primeira pergunta online que tem é do Carlos Caetano. Carlos Caetano. Ele pergunta se esses requisitos mínimos entram como recomendação ou existem legislações que vão exigir os fabricantes a cumprir. Então, hoje, como eu disse, a ideia da BICOP é você trazer push do comércio, do consumidor para o mercado, para evitar que se obrigue futuramente uma legislação baixando isso, né? Então, é um push do mercado. Já existe alguns lugares, como eu disse, que já estão forçando isso como lei. Então, a Califórnia já colocou isso como lei e o governo alemão colocou isso como lei. Esses são os dois únicos lugares onde eu vi que já é obrigatório. Tá? Então, aqui no Brasil, não, ainda não tem. Isso é uma iniciativa da comunidade que se espera que a comunidade comece a requisitar, né? Mas ainda por lei, não. Aqui no Brasil, pelo menos, não. Uma pergunta com relação a... Você mencionou sobre a parte de DNSSEC, mas existe um contrassenso ali, uma divergência com relação ao TTL nos DNS. Alguns mecanismos de DNS reduzem obrigatoriamente o TTL das requisições para forçar até em um dia, para não segurar no cache por muito tempo, até feito de memória. Isso foi tratado de alguma forma? Não entramos. A única coisa que a gente foi só, assim, ele não é obrigatório que o CPE faça a validação de DNS SEC, tá? Não é obrigatório. Até porque houve uma tentativa no passado, pelo que a gente pesquisou, houve uma tentativa no passado de se estabelecer isso como requisito, e foi um grande fiasco, teve muito problema. Então, a gente não colocou como obrigatório, que está como possível, como recomendado, mas se o usuário dentro da rede estiver fazendo isso, ele não deve eliminar do request a requisição. Tá? Ok, obrigado. Próxima pergunta é minha mesmo. Tem alguma CPE conhecida que passa em todos esses requisitos? Todos, eu acho que não. Teve uma colaboração de indústria que eles fizeram um match com os equipamentos deles. Tá? Eles nos chamaram, a gente foi lá, fizemos uma reunião. Não sei se eu posso revelar o nome, então aqui eu prefiro manter offline. Acho que o único elemento era exatamente a questão da senha única para cada device. Mas, como isso está se tornando uma tendência e já está por lei em 2 lugares, a gente achou que deveria, por consenso, manter isso. Então, acho que a tendência agora é o mercado ter que se adaptar realmente. Mas todas as outras, eles atendiam. Próxima. Bom dia, parabéns aí pela palestra. Meu nome é Gondim, da Netel Telecomunicações. A gente realmente sofre muito com esse problema do CPE, né? E até com uma colocação interessante, a gente um tempo atrás, uns 2, 3 meses, a gente começou a usar uma empresa lá do Rio, Anlix.io. Eles utilizam o projeto do OpenWRT e eles desenvolveram, né? A gente tem, por exemplo, um servidor locado na nossa empresa e é gerado umas firmwares padrões, onde a gente coloca em alguns CPEs de algumas marcas, TP-Link, algumas.
E esse firmware ele é todo autoprovisionado, então a gente coloca ele no assinante, ele através de MQTTS, ele se conecta ao servidor, provisiona, a gente tem acesso a fazer atualização das firmas, a gente pode fazer atualização em quantidades determinadas, e tudo visando a segurança e a praticidade, né, do assinante, né? Então, de repente, o próprio projeto, né, as empresas poderem se voltar mais para o OpenWRT, pode ser que surjam bastante opções como essa e melhorias para a gente poder trabalhar. A princípio, assim, acho que o OpenWRT tem bastante coisa, né, que já dá para os fabricantes em geral pegarem e fazerem daquela plataforma o seu ponto de partida, né? Então, eu acho que é totalmente factível. Obrigada pelo comentário. Rubens. Rubens Kilnick, BR. Tem alguns comentários do texto, aí depois você pode ver na gravação quais são. É de que fala que a autenticação tem que seguir padrões criptográficos estabelecidos, mas esse ponto é bem genérico. Mas uma coisa que é importante de fatores de autenticação é a questão de irreversibilidade da autenticação, ou seja, você pode verificar se a pessoa sabe a senha, mas isso não poder ser revertido. Provavelmente valesse ali um should be reversible. Talvez um must fosse muito forte, mas um should be reversible ali seria possivelmente bem-vindo. Tem um ponto que fala assim, esse fator não ser observável, né? Só que ele não define observável por quem. Então, aí me parece que falta um modelo de ameaça para dizer assim, é observável da LAN, ou seja, você vai assumir que a máquina do usuário é que pode estar comprometida, ou é observável da WAN, ou seja, você assume que a WAN é que não é um problema. Porque o MAC address, por exemplo, que é um dos que é citado, é observável da WAN. Você faz uma requisição para o router advertiser, vai o MAC. Você faz uma requisição de HCP, vai o MAC. Então, assim, isso talvez não seja um problema, mas não é um problema se você definir bem o modelo de ameaça. Provavelmente vale trabalhar naquilo ali. E na parte de DNS requests, assim, uma coisa que atrapalha muitas iniciativas de tentar descobrir se há vulnerabilidades, etc., é quando o resolver do CPE é tão simples que ele manda para frente perguntas, inclusive perguntas que ele vai responder como se fosse ele. Então, por exemplo, um exemplo é o version.bind, né? Aí você pergunta lá, version.bind. Se esse CPE passar para frente, para o recursivo da operadora, você vai ver lá, nome no Vant, o cache server, etc., vai achar, é isso? Não, não é. Então, assim, se no caso desses requests, atrapalha bastante não saber o que está acontecendo. Então, colocar alguma coisa para dizer, não responda requests que não te dizem respeito, né, que é o dos requests. Então, essas seriam aí 3 contribuições para o texto. Tá bom, depois a gente conversa offline. Uma última pergunta. Com relação... Bom, então eu vou escolher, né? Tem uma listinha aqui, mas tudo bem. Nós estamos aqui em 2 minutos. 2 minutinhos. Vou invocar o Jordi para ler aqui e vou perguntar sobre as técnicas de transição de IPv6 que foram contempladas. Já vou te responder que nenhuma. O Jordi tentou realmente colocar coisas de técnicas de repete a palavra, fugiu agora. Técnicas de transição. Transição, isso. Assim, o foco da BCOP não é o IPv6 em si, né? É a segurança. Então, o que a gente colocou só em relação a técnicas de transição? Que elas devem ter todas desabilitadas por padrão. A única coisa que a gente colocou de técnica de transição foi isso. Me permitam comentar uma sugestão. Eu não sei se uma BCOP que eu acredito que seja complementar. Seria outra atuação. Bom, cria-se todo esse arcabouço para regular ou ajustar a CPS, mas falta também um pouquinho dessas BCOPs na parte do provedor de serviço, né? Como ele deve operar, por exemplo, se ele deixar, como o caso da Alemanha, se deixar o TR-69 aberto para fora, vai existir esse tipo de coisa. Entendeu? Sim, tem um dos itens que eu não mencionei aqui, mas está lá explícito de que
protocolos que devem ser ativos só para LAN, eles devem ter certeza de que que seus pods não vão estar expostos para o WAN, né? Então, isso é um dos cuidados que a gente tentou tomar. Óbvio, dá para garantir que vai vir? Eu acho que não. Uma das coisas que até o Jordi pediu, ele falou, não, tem que ter certeza de que você não vai ter isso no software. Eu falei, Jordi, se para ter certeza, só você fazendo aquele... Como que chama? O reverse engineering, na verdade, é aquele screening de software, validação de software. Cara, isso é certificação de software. Isso é impossível de se fazer, né? Até porque, para cada versão que você lança, qualquer modificação que você fizer de correção, você vai ter que certificar de novo. Quem é que vai fazer isso nessa velocidade? Não tem. E o custo de fazer isso é muito absurdo, né? Sim. Quem vigia os vigilantes, Mas, enfim, a gente tentou cercar de alguma forma a questão da segurança, né, de software e tal, mas não dá para dizer que eu vou certificar o software do firmware. É inviável, é impossível de se fazer isso. Ok. Obrigado. Obrigada. Vamos agradecer, Lucimara. Obrigado. Obrigada. Muito legal.